Vamos falar de futuro. Esse aqui é mais um Zeitcast, o podcast que é a voz do tempo, diretamente aqui dos estúdios da Avocado Corporations. Gostou? E hoje eu quero falar sobre o futuro do direito, né? O futuro das leis, o futuro, toda essa parte jurídica, né? O futuro pela perspectiva jurídica. Por isso, chamei aqui meu amigo Zé Daniel, que é advogado, ele também é empreendedor, ele tem a Zé Registra e a FBA. E a FBA é o quê? É o nosso escritório de advocacia. É o escritório. Isso. E a Zé Registra é sua... A empresa de registros de marcas e patentes. Legal. Muito massa. E a gente vai bater um papo sobre esse tema, que obviamente é muito, muito amplo, mas a gente vai conversando. Vamos ver o que... Eu sou um curioso, eu me formei em Direito, a minha formação inicial. Não recomendo, mas acho que é tarde para você. Mas... Nunca exerci, nunca trabalhei e tal. Eu gosto bastante de algumas partes, principalmente o começo da faculdade, que é muito voltado para filosofia do direito, para princípios do direito. Aquilo que a gente chama de matérias preparatórias, né? Propedêuticas. Ah, tá. Que bom que você falou isso, porque uma vez eu fui numa faculdade e ouvi o reitor da faculdade... Não era o reitor. Ele era o mantenedor, eu não sei exatamente. Mas ele era um dos cabeças assim, da faculdade. E ele estava falando que o direito... Naquela faculdade deles, eles não tinham nada disso. Não tinha essas partes de sociologia, de filosofia, porque isso aí tudo é perfumaria, que já é direto para o direito aplicado e não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Eu imagino como deve sair os alunos de lá, cara. Então. É uma pena, infelizmente, pensar dessa forma. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente vê uma defasagem do básico muito grande. E a maior que eu acho, né? Porque, assim, a parte aplicável do direito, a parte mecânica, vou usar o termo... Operacional, perfeito. Ela é muito replicável, né? Que, inclusive, entra no nosso tema. Além de ser replicável, ela é altamente automatizável. Com certeza, cara. Né? Eu acho que você consegue repetir muitas coisas, que é o que a gente chama de trabalho mecânico, como você mencionou, só que automaticamente também tem a análise clínica do negócio, né? Exato. Que aí já envolve um olhar um pouco mais conceitual, que você precisa entender o básico, senão você não vai conseguir pensar fora da caixinha. Uhum. Né? Às vezes a solução está ali. E tem como? Tem espaço para pensar fora da caixinha no direito? Com certeza tem, cara. Mesmo que a gente tenha ferramentas de automação, que eu acho que são bem-vindas, eu não acho que são perda de tempo, eu não acho que isso vai tornar o direito uma coisa inválida para daqui a alguns anos, e muito menos que a inteligência artificial, os robôs tomarão o cargo dos advogados. Eu só acho que vai ser ressignificada a questão toda. Né? Então, o advogado, ele não vai poder mais ser só advogado, mas hoje em dia você me fala uma profissão que o cara é só uma coisa. Não, a maioria, para fazer sucesso hoje, ele tem que ser a coisa e dançarino. Com certeza. No mínimo, né? Do TikTok. TikTok, você disse. E aí ele faz sucesso, sei lá, consegue uma farofa da GK aí, atingiu o auge da carreira aí tá dele. Estourado, né, mano? Tá estourado. Aí tá tudo certo. É o caminho tem mestrado, doutorado, PhD, farofa da GK. Você chegou lá. Aí... inclusive, se você chegar na farofa da GK antes, você pula uma larga escala, né, cara? Pula, de aprendizado ali. Você pode chegar com 20 anos ali. Você já atingiu o topo da pirâmide da influência. Já, com certeza. Mas vem cá. Legal, eu acho assim, existe a legislação brasileira, ela é extremamente complexa, porque ela é muito ampla. Sim. Né? Ela é muito abrangente, ela tem... Você tem... Não quero ser o cara que fala em direitos nos Estados Unidos, na Inglaterra, as constituições são pequenas e não sei o quê, como se isso fosse resolver o problema do Brasil, a gente diminuir a quantidade de texto legal. Não é exatamente isso, embora isso entre também na discussão. Mas, se a gente fizer uma comparação com outras constituições, com outros... conjunturas legais de outros países, a gente tem uma legislação muito, muito extensa. E isso dá pouca margem para isso que você está falando de, cara, ter esse olhar clínico, essa interpretação. Ou o contrário, isso dá muita margem para você. Eu entendi o seu ponto, mas eu vejo que isso dá maior capacidade para o advogado que souber ter multidisciplinariedade. Por quê? Mesmo que exista uma vasta gama de leis no Brasil, você sempre vai ter um olhar de fora, um olhar da realidade para aplicar na lei. Afinal de contas, um dos princípios do direito é a analogia, a capacidade de você
identificar uma questão externa e linkar com a lei, propriamente dito, o texto puro. Então, eu vejo que isso, na realidade, facilita o trabalho de pensar fora da caixinha. Por quê? Se eu tenho várias leis embasando, se eu for seguir só a saída legalista, eu estou pensando como mais um. Agora, se eu for identificar algum mecanismo da prática real, trazer essa analogia para um juiz ou para uma autoridade, para ele pensar de uma forma um pouco diferente, ou mesmo tentar ilustrar de alguma forma, né? Seja por legal design, seja por um mecanismo que você... Legal design. Legal design. Nunca tinha ouvido. Nunca ouviu falar? Não. Na realidade, o legal design é uma ferramenta que já está sendo utilizada há alguns anos no direito, né? Que é basicamente a capacidade que você tem de transformar o texto somente jurídico, né? Puramente escrito, em algo mais palpável. Então, eu vou usar figuras na minha petição, eu vou usar algum link com algum vídeo explicativo para o juiz, para que ele consiga clicar no link e entender o que é uma blockchain. Clipart, colocar Exato. um texto em Comic Sans. Tô zoando. Mas, tipo, você colocar sticker do WhatsApp no seu texto. Não é só isso. Na tua petição. Mas, basicamente, é você trazer mecanismos que façam com que ela fique menos densa. Tá, menos chato. Menos acadêmica, vamos dizer assim. Entende? Faz sentido, até porque a gente está falando... Porque o direito, ele mexe com o cotidiano absoluto, com tudo da vida da pessoa, e ele não fala a língua de nenhum brasileiro, a não ser o brasileiro que está no direito. O que está começando... Aliás, o cara que está começando o direito, ou que está entrando na faculdade, você deve lembrar, pelo menos na minha época, era o cara que mais falava juridiquês. Inclusive, normalmente, os estudantes de primeiro ano de direito tendem a ser os seres humanos mais insuportáveis do universo, né, cara? Tem medicina aí que dá para competir, dá mas... pra bater pau a pau ali. Mas o cara do direito... No primeiro ano, cara, eu lembro de amigos, eles falavam assim, não, mas data vênia possa eu, professor? Tipo, cara, você está no primeiro semestre do direito. E aí, tipo, eu falo, cara, o cara, ele entra ministro... E aí ele vai, durante o curso, aí ele sai advogado, né? Ele vai dando uma... Porque o cara é, tipo, não, sou advogado, sou estudante de direito e tal. Mas, enfim, eu acho legal, porque a gente tem... Hoje em dia é mandatório que a gente consiga traduzir coisas que são altamente complexas. Os médicos estão fazendo isso. E tem muito advogado que vem fazendo isso no TikTok. A gente brincou com dancinha. Mas tem uma galera que está fazendo isso no TikTok de uma forma bem feita, né? Que não deixa de abordar o que precisa ser abordado, mas consegue dar um significado que fica mais palpável para a população ou para o seu público-alvo. De repente, você quer passar uma coisa para o seu cliente, cara, se for só um tecnicismo puro, o cara vai cagar para você estar falando. Não vai entender nada. Exatamente. Não vai entender nada. Não, e mesmo entre advogados, cara, você não vai falar latim, sabe? Ou, tem dois lugares que falam latim, que é ou no curso de direito ou no Vaticano, cara. É verdade. Você não tá em um dos dois, você não tem que falar. Não é uma língua falada. Não é, mais. exatamente. Mas eu acho interessante que o advogado, o operador do direito, qualquer que seja, que aprenda isso, né? Essa parte mais textual mesmo, etimológica no curso, porque faz muito sentido, né? Entender a origem, até de palavra, até de expressões e tal, para o cara. Mas aí o cara bom naquilo não é o que vai usar isso daí para ser o bonito, né? Exato, para ficar só falando, não, eu entendo que a epistemologia da palavra... Igual economia, a mesma coisa, a gente precisa traduzir. Né? Aliás, traduzam para mim, porque eu não tenho a menor ideia. Tipo, e eu gosto muito de falar com economistas e para ficar perguntando, tá, mas no mundo real, me explica. Vamos lá, vamos trazer para o mundo papal. O direito né? ainda eu passei por ali, então eu tenho um ligeiríssimo... Tem uma base boa, né, já para saber ligeiro, conversar. E sou um fã de história romana, então o direito nosso ele é baseado no direito romano, então tem uma proximidade. Mas, para a gente falar de futuro, isso é presente, né? A gente está vendo isso mudar. Com certeza, quando começou a TV e um advogado aparecia, deve ter alguém que falou, querendo mostrar conhecimento em cima dos outros. Ou usar só essas mídias novas aí. Tipo. Exato. Cara, o TikTok tá aí, o Instagram tá aí, então eu acho que tá tudo... São as armas que a gente tem na mão. É a realidade, né? Não dá para fugir disso. Beleza. Mas e com relação... Isso a gente está falando com relação à forma. Forma, perfeito. E o conteúdo? O que você observa, né? Você que, além de advogado, é empreendedor, então, e tem essa visão
A gente já teve várias conversas sobre esse teu posicionamento, essa tua visão do direito mais atual, ou mais atualizado, ou mais inovador, ou mais disruptivo. Então, o que você enxerga hoje na questão essencial do direito, né? O caminho de decisões, até na legislação mesmo, que seria para prestar atenção, cara. Presta atenção nisso, que é um caminho que a gente está tomando aqui no Brasil. Para o pessoal ficar esperto e ficar ligeiro? Cara, que seria tendência. Assim. Primeiro ponto, se o pessoal que estiver nos assistindo, estiver fazendo faculdade de Direito, estiver cursando, na faculdade a gente não aprende ferramentas de administração, 0. Ferramenta de economia, 0. E principalmente, como você linka capacidades de conhecimentos externos com o que você aprende no juridiquês. Que é um ponto importante. A partir do momento em que o estudante de direito fizer esse exercício de sair um pouco do academicismo puro, ou seja, sair um pouco das legislações, não que não signifique que você não precise estudar, pelo contrário, as legislações estão aí para você entendê-las. Mas qual a melhor maneira de você casar uma legislação? Estou lendo a lei das SAs. Cara, eu vou entender como que o Google, como que o Facebook está aplicando isso aqui no Brasil, por exemplo. Mostra case. Então, exato. Vamos identificar os cases, vamos ver como que o Google faz a tomada de decisões por comitês. Você consegue ter uma parametrização daquilo. Não fica algo distante. Tipo, lei das SAs, quórum deliberativo. Cara, para um estudante de direito que está no 2º, 3º ano, cara, vai ficar muito aquém daquilo, da sua capacidade de enxergar qualquer ser humano, às vezes. Agora, quando você traz para uma realidade, vamos entender SAs no futebol, as SAFs, vamos ver como que os clubes estão se organizando no Brasil, estão se reorganizando. Esse é um ponto que chama atenção porque é primordial para quem está estudando direito. Olhem para essas questões. Isso é importante. Para quem já está no mercado, precisa entender alguma coisa mais técnica, mais específica. Cara, a gente está tendo um PL aí para discutir regulação de inteligência artificial. Ainda está muito embrionário, né? Não sei se você está acompanhando o movimento. Eu vi pouca coisa. Mas é importante que o pessoal acompanhe, porque senão vai virar mais uma LGPD da vida. Não que a LGPD tenha flopado, mas a galera tá entendendo ela como um caráter mais secundário. Tá vendo assim, vamos deixando, vamos empurrando de barriga. Até porque o Brasil tem essa coisa que é fantástica do seu ponto de vista antropológico, mas é ridículo do seu ponto de vista legal, que é lei que não pega. Lei que não pega. E eu não acho que a LGPD não pegou. Eu só acho que ela está em fase de estruturação ainda. Porque quando a lei entrou em vigor, própria NPD não tinha sido instituída, ela foi instituída depois. E agora ela está começando a soltar as cartilhas, a soltar as suas políticas que vão ser um marco regulatório para daqui para frente. Tem até um manual específico para pequenas e médias empresas para aplicarem LGPD. Então vai deixar de ser uma coisa distante, vai deixar de ser é só uma lei que eles copiaram a legislação europeia. Não, cara. A LGPD é uma lei extremamente bem feita, extremamente bem redigida. Só que está na hora da aplicação dela agora começar a vingar. Eu tô vendo dessa forma. Mas então, ela nasce da legislação europeia. Nasce da legislação europeia. O Brasil, ele é pouco inventor, né? Ele é pouco... Cara... Puxa fila, né? Boa pergunta a sua. Por quê? A GDPR, que foi o Regulamento Europeu sobre Proteção de Dados, teve encabeçada muitas legislações e muitos legisladores brasileiros que botaram sua mão ali. Que legal. Então, por exemplo, a Patrícia Peck, que é uma autora fantástica de direito digital, ela teve o seu dedinho ali. Mas gente que não... Gente... Beleza, eles são brasileiros. Eu não acho que o brasileiro não tem capacidade, mas sim. O Brasil não estruturou essa capacidade. Não estruturou. Não fica com ela aqui dentro. Acabou tendo que acontecer o seguinte, né? A galera daqui contribuir lá fora, para lá fora pegar, para depois eles virem para cá e falar, agora não tem como não fazer no Brasil, velho. A legislação europeia está valendo. Quem contribuiu significativamente para isso? Os maiores nomes do direito brasileiro, em termos de digital, em termos de tecnologia. Então agora, a gente vai encabeçar um projeto. Vamos fazer essa lei vingar aqui, porque já chega. E a gente tem bons nomes de direito digital. Excelentes nomes, cara. Advogados. Excelentes nomes. A operação toda, tem bastante gente? Tem muita gente. Agora a gente está tendo um boom de profissional de segurança da informação também, né? E de devs. Eu acho que tem que ter mesmo. O Brasil tem umas mentes muito brilhantes que conseguem pensar fora da caixinha. E o Brasil é um celeiro digital. Total. É só a gente acompanhar o que está acontecendo aqui, né, cara? Em termos de manifestações nas redes, em termos de engajamento nas redes, cara... É o maior do mundo. A própria Copa do Mundo. Eu não sei só se os Estados Unidos ultrapassa o Brasil em uso de internet, mas a gente é um dos países que mais usa internet no mundo, cara. Você viu o que os caras fizeram com o técnico da Espanha? Não. Tem mais de 1,5 milhão de comentários de brasileiros, cara. 1,5 milhão? Depois que ele falou que a minha seleção era que jogava melhor, a Espanha foi eliminada. Os caras martelaram o cara sem dó. Mas é igual o cara do Chris, do ator, esqueci o nome dele, que fez Todo Mundo Odeia o Chris. Sim.
Cara, ele posta qualquer... É um fenômeno, porque ele posta fenômeno. qualquer coisa. Ele fala, cara, eu não sei o que acontece. Ele não entende lá. Ele não entende, né? E, tipo, se vai tentar explicar, você também não consegue. Por que isso acontece? Mas a gente é fã dele e do personagem e tal. E aí, tudo que ele posta, a galera começa a colocar a frase do Chris embaixo. Ele fala, ele teve que deletar várias né? várias contas e a galera descobre ele. Eu acho que o post mais marcante que eu vi disso foi ele comprando alguma coisa. E aí os caras tudo usando a frase do Júlio, né? Se você não comprar, a economia é de 100%. 200 mil comentários brasileiros. Cara. E não se explica, mas o que a gente sabe é que o brasileiro é heavy user mesmo de internet. Heavy user. Brasileiro, assim, como nenhum outro, né? Talvez comparável com o americano, mas eu não sei se a gente é mais que eles em horas de uso, alguma coisa. Mas o Brasil é um país que acontece na internet, cara. Acontece. É impressionante. E, Tanto assim, é por isso que eu fiz a gente teve esse impacto nas eleições também, né, cara? Muitas coisas, tomadas de decisões, muito influenciador se posicionando, muito bem posicionado, né, a respeito de um lado ou de outro, mas que influenciaram diretamente nas decisões de muitas, também as muitas mentiras pessoas. todas. Eu tive um episódio recente agora, eu estava conversando com o Guinali. A eleição foi pautada no digital. Isso desde 2018. O Bolsonaro foi o primeiro candidato, ou o primeiro grupo ali que conseguiu se articular diretamente ali. Uhum. E agora os outros vieram nessa tentativa de primeiro entender esse mundo todo de digital e conseguir investir nisso também e ter dados para isso, porque não é a aparência de inocência no digital, ela também é falsa, né? Não, tem uma estrutura, tem investimento, tem que ter dados para conseguir. Aí voltando um pouquinho ao que você falou da grande quantidade de leis no Brasil, né? Uhum. Lei das fake news, por exemplo. Uhum. Se a gente fosse analisar, pura e simplesmente, cara, já tinha um Marco Civil da internet que regularizava e regulava a responsabilidade dos provedores de aplicação. Então, teoricamente, a gente não precisaria de uma lei das fake news. Só que ela veio trazer uma temática específica para uma área específica onde havia grande incidência de informações falsas. Então, ela se tornou importante. Que vai ditar muito do mundo, da sociedade. Com certeza. Então, você vê, ela, ao mesmo tempo que era dispensável, tornou-se indispensável. Uhum. Aí é uma crítica, mas também um contraponto ao sistema brasileiro. Ao mesmo tempo que a gente tenta fugir disso, para certas situações não tem como fugir de ter uma legislação específica. Mas é que a sociedade... Então, isso é uma coisa interessante. Porque a sociedade, ela está acontecendo muito rápido. Muito rápido. As mudanças sociais, porque a tecnologia, né, que veio desde da internet, dos anos 80, não sei o quê, isso foi acelerando a comunicação, a informação, não necessariamente conhecimento, mas a informação, e isso faz com que a gente dê saltos de disruptura social muito grande, de comportamento, etc. Então, tipo, fake news é uma coisa que a gente começou a falar há 3 anos, quase 5 anos, sei lá, no máximo, né, aqui no Brasil. E hoje ela é uma monstruosa realidade, assim, definindo os rumos da democracia brasileira. E aí, cara, a legislação, ou os juristas, os legisladores, eles não são preparados para responder na mesma velocidade. Aí você tocou num ponto importante, né? Porque o processo legislativo brasileiro é lento. Apesar de terem muitas leis... Mas tem que ser, porque senão a gente aprova leis sobre qualquer coisa. E aí vira um circo de soleca. Não tem como, né? Entendeu? Mas e aí, como que a gente resolve isso? Um mundo que vai mais rápido que a lei. Então, no meu ponto de vista, a gente precisa ter critérios que façam com que a gente tenha mecanismos de controle perante as grandes corporações. Então, vou te dar um exemplo que já funciona. Mecanismos de compliance, políticas de governança corporativa. Só que não só das corporações para si mesmas, para o ambiente interno delas, para fora também. Então, vamos repaginar um pouquinho a política de privacidade dos usuários, como que a gente trata os dados deles. Vamos repaginar um pouquinho os termos de uso, fazendo com que eles tenham mais conscientização do conteúdo que eles publicam. Cara, no meu patamar, se a gente fugir disso, a gente vai estar deixando a liberdade de expressão a qualquer custo. E aí a gente entra num problema, né? De ver o que a gente está vendo, de fake news, de violência e por aí vai. Eu tenho uma visão de direito que todo direito é um fruto cuja raiz é o dever. Com certeza. Não existe... A ciência do dever ser, né? Nem o direito à vida é absoluto. Se você estiver ameaçando a minha vida, eu tenho o direito de tirar a sua. Sim. Né? Então, assim,
se nem a vida é absoluto, quanto mais o direito de expressão ou qualquer outro. Todos eles estão linkados com um dever, né? Necessariamente, porque é o dever que sustenta a existência do direito. Sim, né? E ao mesmo passo, o direito é fruto da cultura humana. Então ele tem Da que moral, acompanhar tudo as isso evoluções culturais humanas. E aí né? que tá. Só que ele precisa disso, mas ele precisa disso burocraticamente. Burocraticamente. E instituído. Instituído. Senão, é arbitrariedade, etc. arbitrariedade. Então, tipo, a velocidade que a coisa está indo, e aí me assusta um pouco, e é por isso que a gente tem que discutir muito qual que vai ser o futuro disso, é isso, porque assim, a distância, sempre a velocidade andou mais alto que a capacidade burocrática, né? Sim. Da legislação, etc. Mas a distância era aqui. Aí vinha andando assim. Só que aí foi acontecendo isso. Hoje, a velocidade e o distanciamento vai chegar num ponto que a desconexão entre a legislação e a capacidade legislativa e a sociedade vão estar tão distantes que elas vão ser coisas completamente separadas. Então, aí eu tenho um pouco de medo. Eu também. Por quê? Como que a gente resolve isso? Como que a gente pode resolver isso, né? Na verdade, a gente não vai conseguir instituir nada nós dois. Mas a gente pode discutir ideias a respeito. Sabe? Vamos lá, né? Vamos pensar. Mas sei. assim, cara, se o que a gente estava falando, do direito de ser fruto da cultura humana e do desenvolvimento dela, é real, o que a gente tem que fazer? O povo pensa no mundo digital como se fosse um mundo muito distante. E a gente está vendo agora com o tema do metaverso cada vez mais em voga e as disputas, as ressignificações de conceitos pré-estabelecidos, como, por exemplo, propriedade no metaverso. Já viu que isso está sendo discutido Aluguel. hoje? Direito à propriedade, direito a aluguel, direito marcário. Já tem disputa de marca dentro do metaverso, cara. Só que aí, como que a gente linka uma Onde coisa tem com a gente, outra? tem problema. A gente tem que cada vez mais lembrar que metaverso não se desliga do mundo físico totalmente. Exato. Né? O que isso significa? Mundo real se linka com o metaverso. Indistintamente ou não, mesmo que o mundo físico se distancie. Concorda comigo? Tá conseguindo acompanhar até aqui? Sim. E aí, o que a gente faz para dotar mecanismos de regulação e acompanhar essas evoluções todas? Lei específica para cada coisa vai se tornar inviável se a gente está vendo essa curva fazer cada vez um distanciamento maior. Concorda? Num primeiro momento, usar as leis que já existem, Analogia. certo? Então, analogia. Por exemplo, crimes cibernéticos, direito de propriedade. Isso aí, cara, vai ter uma ressignificação. Artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, se eu não me engano. Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, LINDB. Não, Você do tá Código falando? Civil. Que fala De qual? do uso da analogia. Do uso da analogia, isso. É isso? Eu não sei se é esse inciso correto, cara, para ser sincero. Sim. Mas vamos trabalhar como se fosse. Eu não sei. Não, eu acho que é. Tô tentando puxar da memória. Agora sim, o que eu vejo? Se o metaverso está tendo todas essas discussões de temas que antes eram já jurisprudencialmente aceitos ou já 100% reconhecidos como certos, é porque no metaverso a gente está falando de intangibilidade. Então, o que eu pego aqui, no metaverso eu vou ter a expectativa de que eu esteja pegando, mas não necessariamente eu vou pegar. Tá? Só que automaticamente... material. Só que automaticamente existe uma lei específica para regular ativos intangíveis, que é a Lei de Propriedade Industrial, a LPI. Ela já existe. Inclusive, Certo. é uma das leis que eu considero mais bem editadas. Talvez Legal. porque eu atuo na área, talvez. Você estudou mais Exato. Mas é uma lei que a redação dela é muito clara para mim. Então, essas aplicações analógicas vão fazer diferença, análogas, né, no caso. Num outro viés, como que a gente faz se surgirem novos conceitos ou novos debates? A gente não precisa esperar um tribunal formar uma jurisprudência específica. Não, cara. Ao invés de a gente instituir um tribunal, se a gente está caminhando nas disputas cada vez mais para uma resolução online, o que a gente vai fazer? Vamos construir uma espécie de câmara arbitral no metaverso, tá? Que não precisa funcionar como uma câmara arbitral hoje. Você sabe o que é uma câmara arbitral? Não. É uma câmara de especialistas sobre determinada área que tomam decisões sobre determinados temas. O que acontece? Às vezes, eu tenho uma discussão específica sobre tecnologia. Eu não quero submeter ao poder do judiciário, porque eu sei que o judiciário provavelmente vai tomar uma decisão ruim. Nos meus contratos, eu coloco que a questão vai estar direcionada a uma comissão de arbitral. No caso, uma câmara arbitral. Especialista. Aí, você não leva a questão para o juiz. Você leva a questão para uma câmara arbitral. Tem que ser oficializado, tudo mais, tem que ter os requisitos. Esses caras são especialistas sobre aquela área. Então, eles vão bater o olho, eles já vão ter alguns conceitos já pré-formatados e vão decidir a questão num ponto de vista técnico. Então, você não vai precisar... E ela tem peso jurídico. Tem peso jurídico. Tem força de decisão judicial, inclusive. Isso é uma descentralização. Descentralização. Muito bom. Se você institui isso no metaverso, você resolve uma série de questões. Como em muita coisa, cara. Muita coisa. Bom, não sei, né? Agora sim, do que eu tô ouvindo pela primeira vez. Isso a gente está falando, essas cláusulas de submissão arbitral, a gente faz em contrato físico.
né? A aplicabilidade em termos de uso, ou em contratos digitais, ou em smart contracts, já é outra discussão. Mas, no primeiro momento, a gente consegue ter uma aplicação. A gente só precisa fazer isso da forma correta. Tá? Além disso, o que eu vejo como sendo uma forma da gente resolver a questão do avanço que fica aquém do direito, né? Que as resoluções e as legislações ficam aquém. Eu pergunto, e eu fiz essa questão porque, cara, quando que a gente tirou o termo mulher honesta do Código Penal? Ontem. Quer dizer, tipo, não ontem literalmente, Sim. mas faz o quê? Uns 10 anos no máximo? Por aí. No máximo. No máximo. Eu não recordo a data. Eu posso citar como exemplo direitos da advogada mulher no Estatuto da Advocacia foram inseridos há poucos anos. Pouquíssimos anos, para a gente ter uma base. Eu não estudei isso na faculdade. Hoje o Estatuto da Advocacia tem um artigo específico dos direitos da mulher advogada. E da OAB? Da OAB. Então, na minha época não tinha. Então, quer dizer, eu não sou tão velho, então já faz pouco tempo. Faz pouquíssimo tempo. E isso estava na legislação de 45, no Código Penal de 1945. Cara, 1945 é o último ano da guerra. Tipo, olha a distância. A disparidade, cara. Social. Disparidade. Olha a roupa que tinha naquela época. A conjuntura da época e a conjuntura de hoje são completamente diversas. Totalmente. E é uma distância curta. Dentro de um período... Evolutivo, você fala? Não, dentro de um período burocrático. Sim. Porque as pessoas têm a tendência a odiar a burocracia. E eu entendo, porque elas moram no Brasil. A burocracia ela é realmente chata, mas ela é extremamente necessária. Extremamente necessária. É o que faz acontecer o Estado. Burocracia, eu sempre... parece o chato que sempre fala do que a palavra significa, mas vem do bureau, que é escritório em francês, que virou o bureau em inglês, que é escritório também. E aqui no Brasil a gente fala bureau às vezes, mas é para escritório, acho que quer dizer isso, tipo isso. Trabalho de escritório, né? Papelada, não sei o quê, não sei o que lá. A gente tem isso na cabeça, uma coisa mais pejorativa do mundo. Mas ela é necessária, por quê? Porque ela requer que as coisas tenham um ritmo. E um rito. Que aquilo seja oficializado, não sei o quê. Porque isso faz o Estado acontecer. Fora da burocracia, você tem arbitrariedade. Perfeito. Né? E aí, eu sei que no Brasil ela é exagerada. Né? Ela tem que existir, mas não desta forma exagerada. A gente tem que achar... Não é o não existir e não é o existir no ápice também. Né? Não é isso. Mas... o tempo burocrático brasileiro ele faz com que as coisas andem muito mais lentas que em outros lugares. Mas também não é isso. Se você reparar o caminho de mudanças significativas legislativas em diversos lugares, é um caminho lento. E tem que ser. Tem que ser. Não dá para ser... A gente já falou sobre isso. Mas, por exemplo, o que eu estou falando é que antes ela andava numa velocidade e a sociedade em outra, normal, isso vai continuar. Só que a velocidade que a sociedade está andando vai cada vez ser muito maior e a velocidade burocrática vai aumentar, vai ser um pouquinho mais rápida, mas não significativa. E esse distanciamento é assustador para mim num médio prazo, né? Nem num longo, assim. Né? Porque, cara, como que eu vou discutir? Eu nem queria entrar já em termos tão de futuros tão absurdos, mas o nosso Estado democrático ele é baseado no indivíduo, né? A gente vive um Estado liberal sob o princípio... Aí a gente vai falar, mas Von Mises falou que todo mundo é socialista. Estou falando de liberal em outro sentido. Sim. Não é economia. Não sei o quê. Bom, o que eu quero dizer a gente vive num Estado de princípio liberal. A nossa legislação tem princípio liberal em diversas partes. Ela tem outras coisas também que não são princípio liberal. Mas em diversas partes, o que determina o Estado, a existência do Estado e o funcionamento do Estado é o indivíduo. É o indivíduo. Né? A tua escolha individual determina a democracia, o voto. Né? E no dia a dia também, a gente fala, né, a beleza ela existe como um conceito único? Não, ela está no olho de quem vê. A eleição é a sua escolha individual. O que importa é a sua felicidade, é o seu ponto de vista. A gente cada vez mais caminha para uma sociedade, ela já é assim, mas está se intensificando. E o bem-estar social passa a ser o bem-estar do indivíduo. Do indivíduo. É felicidade, né? Tem que ver se a pessoa está feliz, não importa se ela... Enfim, tem diversas questões que vão levando para o individual. Claro. Só que a gente, quando chegando nessas tecnologias, metaverso e etc., eu acho
Isso é um achismo mesmo, Instituto Dataku, eu não sei, eu não tirei de nenhum lugar. Pô, Dataku foi foda. Porque eu não sei, mas assim, eu acho, é um achismo, que há uma tendência a eu fragmentar o indivíduo. Se o metaverso pegar, em primeiro lugar, se ele pegar, né, funcionar, e fosse acelerando, e a nossa conexão com ele for maior do que eu ter alguma coisa que eu entro aqui no celular, né, for de fato eu me conectar, Ou seja, eu passar mais horas imerso do que no mundo físico? Pode ser, mas também eu ter outras formas de... A burocracia entrar no metaverso, por exemplo, eu começar a oficializar a existência de pessoas ali como personalidades. Registros naturais. Registros naturais. Enfim, e eu ter uma pessoa que funciona no metaverso a partir de mim e com o meu registro, mas não necessariamente é eu tô tendo multivíduos. Eu tenho... Multivíduos. Inclusive, se essa pessoa ou esse avatar que pode... É a sua representação no mundo digital. Isso. Que pode representar fisicamente, aliás, imaginariamente você ou não, né? Isso. Pode ser refletir a sua imagem ou não. Mas vamos supor que ela permaneça conectada. Se esse avatar... Eu fui dormir e ela continua conectada. Se esse avatar pratica um ilícito, como é resolvido? Você vai ser responsável, sendo que você estava dormindo? Então, qual dos indivíduos... Não é mais indivíduo, porque eu não sou mais... Já passou a ser divisível. Por outro lado, é você que está condicionando os atos daquele... Então, multivíduo, ele não né? é só uma marca minha. Ele é uma representação fiel da sua pessoa. Ele mas dá para ser até mais que isso. Se você começar, aí dá pra gente... dá pra gente filosofar bastante. Mas se você começar a imaginar que tem Neuralink sendo criado, que tem outras formas e que muito possivelmente há a possibilidade que o nosso corpo se conecte à internet em pouco tempo, e nossas memórias, e toda a nossa... Aquilo vai funcionar, a nossa inteligência artificial, da gente mesmo, com base nos nossos dados, vai funcionar dentro de um metaverso com outra... Onde as leis da física são outras. Ao mesmo tempo que isso me encanta, isso me espanta. Porque, veja Black Mirror. Exato. Me chamem para escrever esse episódio. Me chamem para escrever, inclusive. Esse episódio a gente acabou de criar aqui. Porra, foda, velho. Vou cortar para eles vão roubar da gente. É verdade. Mas eles estão escutando já. Tenho certeza. Já, exato. Põe seu celular pra lá um pouquinho. Não, certeza. Eu vou chegar em casa e vai ter lá tudo que a gente conversou. Só não que a gente conversou antes da coisa. Vai ter novos episódios disponíveis no Netflix. Pô, tomara, porque eu tô doido faz tempo, não sai nada. Precisa só sair. Assistir Black Mirror é ligar o jornal hoje. Fazendo o parênteses, né? Mas, cara, por que me espanta? Porque se esse indivíduo que está no metaverso passar a adotar os seus neurônios, né, os seus pensamentos e as suas atitudes, e isso refletir em algo que você não tem mais o controle, aí a gente tem uma separação real. Só que como a gente vai linkar uma coisa com a outra, ou como a gente vai desvincular uma coisa da outra, para a responsabilidade não imputar em você depois. Entende o que eu tô falando? Difícil, então, né? Não tem... Difícil, não dá pra ter certeza de nada ainda. É que isso a gente foi longe pra danar, né? Foi. Até eu queria falar isso mais ao final. Mas, cara, é uma realidade a gente passar a pensar. A gente veio com essa construção de ideia de indivíduo como o alicerce do alicerce da sociedade. Né? Sobretudo a nossa, como sociedade liberal, etc. Mas, aterrissando um pouco aqui. Vamos lá, vamos trazer de volta. A gente falou, mas é de futuro ainda, mas um futurinho mais emergente. Legislações que estão alterando, a gente parecia que via um caminho lógico de fluxo das legislações, justamente por estarmos vivendo em um mundo cada vez mais liberal, ou seja, de conceito e primazia individual. E aí a gente começa a ver legislações indo para um outro caminho, assustadoramente. Por exemplo, agora me deu um branco, eu não lembro se foi no Irã, provavelmente alguma coisa ali, ou no... é que no Irã tem essa questão agora das meninas que estão fazendo os protestos e tal, mas acho que não foi lá. Teve uma legislação de ontem, que eu esqueci de onde que é, de qual país que é, que... Proibiu o sexo antes do casamento. Não, proibiu as pessoas de fumarem
Na Nova Zelândia. Nova Zelândia, exato. Proibiu o tabaco. Tabaco, exato. E aí, para uma pessoa de mente liberal, isso é um retrocesso. Retrocesso. Para uma pessoa de mente social, comunitária, isso é um avanço. Pode ser considerado um avanço, não necessariamente. Para uma pessoa... Porque eu vejo que tem três tipos de... Eu vejo que tem três tipos de grandes caminhos de pensamento. Perfeito. Grandes mentalidades que vieram brigando ao longo do último século até a gente se formar como a gente é hoje. Uhum. E elas vieram se formando também ao longo de vários outros, mas tomaram corpo nesse último século. Sim. Que é um caminho de pensamento liberal, que é a primazia do indivíduo, né? Então as decisões individuais, etc., que é o caminho que o Ocidente tomou. O caminho de pensamento comunitário, social, que aí não é que eu estou falando de ideologias políticas, não, elas entram ali dentro também. Também, mas é muito mais uma forma de pensar o ser humano. Pensar o ser humano, pensar a sociedade, pensar o comportamento. E pessoas que tendem a ter um comportamento e um pensamento mais comunitário, né? Então eu sempre penso não no indivíduo, mas no coletivo. Coletivista, esse é o termo. Coletivista. São pensamentos mais coletivistas, pensamentos mais liberais, que aí vão para o individual. E tem um terceiro caminho que gerou coisas horrendas, que foi o pensamento que, por exemplo, eu vi o Harari falando, ele chama de evolucionista, que são as pessoas que acreditam que o ser humano tem que ser forçadamente, coletivamente, evoluído individualmente. Então ele pega o pior que tem nos dois e força isso. Isso deu origem ao nazismo, ao fascismo. Então, assim, vamos buscar o super-homem, essa coisa que a ideia de algum tipo de purificar, superioridade. Essas coisas bizarras. Essas três linhas. Aparentemente, estava meio que apagada a terceira, o que eu já não acredito mais. Não, eu acho que a gente viu um movimento de reacendimento dessa terceira, né? Total. E assim, é até um pouco preocupante. Você vê em diversos países isso... tá muito evidente, assim. Porque antes é uma coisa que você via numa coisa ou outra, sempre teve. Nunca deixou de existir gente assim, mas isso está tomando corpo, né? E isso é perigoso se você não gosta desse tipo de pensamento. Mas, enfim. E aí ficou essa briga desses dois, a briga mais evidente, esses dois grandes lados. De pessoas, não, beleza, o país tem que se primar pelo indivíduo. O indivíduo, às vezes, está acima do país e tudo mais. O outro lado, não, o primeiro é o bem-estar social, o primeiro é a sociedade, o primeiro é o coletivo. E as decisões têm que ser assim e tal. Isso fica pendulando, né? Fica numa balança que eu acho super legal. Porque a gente não pode também deixar... Enquanto a gente não tem nada estabelecido em caráter definitivo. Em caráter definitivo. Né? Enquanto tiver no movimento de pêndulo, concordo, é benéfico. Para a sociedade evoluir. Exato, né? E para a gente ter discussões a respeito de levar a um crescimento, mas que a gente consiga balizar critérios. Porque se você fala, não, o indivíduo é o indivíduo e nada está acima do indivíduo. Você pode... Eu conheço muita gente que é liberal que não vai falar, tá, peraí, aí eu não chego até esse ponto. Então, você tem algumas outras coisas. Você entende que o coletivo é à frente. E tem muita gente que é coletivista. Acho que coletivismo é um ramo de filosofia, então talvez eu esteja usando a palavra errada. Perfeito. Mas tem pessoas que têm esse pensamento mais coletivista e que acreditam que são coletivistas e que se a gente conversar com eles, fala, tá, então beleza, então se for decidido que o indivíduo não pode agir assim, beleza, porque é uma decisão para o coletivo. Não, mas aí é minha liberdade individual, não sei o quê. Então, é legal que tenha sempre essa discussão. E aí, a gente via o Ocidente caminhando somente para o lado do indivíduo. Cara, de repente começa uma chuva de movimentos opostos. Esse do tabaco, por exemplo. Exato. Como que você explica isso? Tipo, no teu ponto de vista, assim. Cara, é difícil a gente falar, porque envolve questões culturais também de outros países, né? E sempre que a gente vai falar da cultura do outro, a gente tem que tomar uma cautela gigantesca. Mas eu penso da seguinte forma. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado ao criticar. Por outro lado, a gente tem que entender que isso é retrocesso, sim. Do nosso ponto de vista, pelo menos da forma que nós somos... liberal. Do ponto de vista liberal. Só que, assim, a gente precisa entender as raízes disso no outro país. Né? A gente precisa entender por que eles chegaram nesse consenso, por que eles estão decidindo dessa forma. Só que, em contrapartida, se a gente for... Vamos pontuar essa decisões que são mais liberais e
como que está o mundo tecnológico frente a isso? O mundo tecnológico está caminhando para cada vez mais uma cultura descentralizada. Se existe uma cultura descentralizada, a gente está falando de fugir dos grandes polos. Quase que um Fugere Urban, vamos parafrasear aqui. Só que essa descentralização está sendo freada num sistema de freios e contrapesos pelos grandes centros, mesmo assim. Né? Então, se a gente vai falar de DeFi, finanças descentralizadas, isso sempre vai ter um bloqueio e uma grande discussão por parte dos grandes bancos, dos bancões. Sim. Se a gente vai falar de política descentralizada, cara, a gente tem a figura hoje das DAOs, né? Sim. Das organizações autônomas descentralizadas. Que é o máximo, é super legal. Eu acho animal. Mas a ideia... Você já viu isso funcionando? Não. Aí é que tá. Então, para mim é um mito da caverna. Aí é eu tô vendo essas coisas todas, eu tô vendo ali as sombras das DAOs, a sombra do DeFi. E eu repito, eu não sou... Tem muita gente que vai falar assim, mas é porque você é um babaca, porque eu vivo com isso o dia inteiro. Beleza, mas eu sou a ponta, eu sou o ser humano comum. Então, assim, eu tô vendo muita gente falar disso, gente incrível. A gente trouxe na Zite um evento no começo do ano para falar de Web3, de DAOs. Sensacional. A Tatiana Evoredo é uma pessoa incrível que a gente trouxe. Ela colaborou com a legislação europeia, inclusive, para criptoativos, para Web3 em geral. E hoje, especificamente, no dia da gravação desse podcast, ela foi escolhida, ganhou o prêmio de Top Voice do LinkedIn. E ela só fala disso. Cara. Ela é super legal. E ela deu uma palestra exclusiva pra gente na Zite. E ela é uma pessoa super legal, mesmo, verdade. Só que assim, eu, como ser humano mais do que comum, cadê isso? Cadê isso na prática, se diz? Cadê DAO, cadê DeFi, então, cadê... Hoje, se você for procurar exemplos reais de DAOs, você vai ver que elas não operam como DAOs. Elas nasceram como a ideia, o conceito de DAO, só que como que ela fez para se estruturar? Ela fez meio que uma triangulação. Então, ela criou prestadoras, empresas que são subsidiárias dela, mas que atuam meio que diretamente para ela subsistir. Só que isso não é ser uma organização descentralizada. Não, aí ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais. Você só está mudando o nome na prática. Você só está modificando a porra do nome. Chamar bosta de merda continua fedendo, não muda. As pessoas têm que pôr isso na cabeça, cara. Eu vejo muito isso. Mudou o nome, né? Efeito LinkedIn. Só que eu não acho isso em si errado. Eu também não acho que é isso de fato que está acontecendo. Não é isso de fato. Só que assim, às vezes eles estão preparando o terreno, ou testando modalidades para ver qual casa melhor. O que eu acho que vai acontecer num futuro não tão longo, não tão distante, é que a gente vai ver isso casar como? A depender do modelo de negócio, vai funcionar como uma DAO. A depender do modelo de negócio, vai funcionar da metodologia tradicional de empresa. Porque não vai ter como fugir disso, cara. Não, também acho que não. Mas eu não sei fugir do quê? Porque eu não sei o que é. Entendi. Tipo assim, e eu... Tipo, não é que eu não sei... Eu sei o que teoricamente é. Eu sei o que vai ser. Eu sei. Mas o que isso é aqui agora? Ainda não é. Não. E é o que eu falo de metaverso. São só conceitos. Para mim é igual o Zé Serra, quando ele foi inaugurar uma maquete. Eu juro, ele inaugurou uma maquete. Era o trem metrô Santos Guarujá, um negócio assim, que acho que até hoje não tem. Acho que não. E ele inaugurou a maquete. Não, na verdade não tem. Não tem, né? Não tem. Ele inaugurou a maquete, chamou a imprensa e tal. Foi lindo, assim. Curtou na maquete. Então, para mim, o metaverso, o que aconteceu foi isso. A gente queimou largada. Ele vai existir. Ele vai ser importante. Só que o Zuckerberg errou. Ao dar essa jogada de falar que ele já era dono do metaverso, que agora existia o metaverso, fazer aquele avatar bizarro dele e que bizarramente parecia mais humano do que ele. Exato. E tinha uma figura, inclusive, muito mais caricata no sentido de ser acolhedora do que o próprio Zuckerberg também. Não, para ser mais humano que ele é muito fácil. Muito fácil. Esse copo aqui é mais humano. É mais sorridente, simpático e N características. Do que aquele reptiliano que é o Zuckerberg. Mas beleza. Mas assim, inclusive, isso é um outro ponto, porque a gente está num mundo, as pessoas que têm esse pensamento mais liberal, etc., como a gente está falando, do indivíduo, a empresa escolhe o que ela quiser. Ele é dono da empresa, ele faz o que ele quiser. E aí a gente tem Zuckerberg, a gente tem Elon Musk, a gente tem essa galera que a gente não pode, e a legislação também não, simplesmente considerar que são empresas como a minha, como a sua, como
Cara, nem como uma Coca-Cola. É muito Por maior. isso que não dá para ter o mesmo tratamento, cara. Exatamente. Legislativo. A gente tem que pôr uma linha. Falar, daqui pra cá, cara, Não tem como. nós estamos falando de outra coisa. E é uma fronteira, cara, que não é uma fronteira próxima. Dificilmente uma empresa vai quebrar a linha para chegar num patamar de Facebook. Dificilmente. É num longe pra patamar de caramba. É Meta, fácil identificar. patamar de Google. Cara, porra, é muita coisa, né, velho, que tem que acontecer. Primeiro você tem que ter um controle de dados de usuários ali gigantesco. O que hoje já é praticamente muito difícil de acontecer, porque hoje ou você está armazenado em AWS, ou você está armazenado em OneDrive, ou em Google Drive, enfim. Você está submetido a elas, mesmo que você queira negar isso. Você não Seja sabe. negacionista, cara, porra, Não tem sai, como, não tem como. né? Não tem como. Você não vive um dia. Não tem como se desvincular dessas empresas. Então, o tratamento legislativo tem que ser diverso para uma pequena, média empresa. Não é o dinheiro só que ela Não faz. é o dinheiro, cara. Eu vivo um dia sem Coca-Cola. Uhum. Que faz dinheiro. Faz dinheiro. Mas eu não vivo um dia sem Google. Eu não vivo um dia sem algo do Facebook. Eu uso o WhatsApp. Isso a gente pode falar mesmo para quem não é nativo digital, igual nós. Nós não somos nativos digitais. Não sou. Só que nós somos, hoje, Eu dependentes tinha o digitais. disco da Xuxa ao contrário. Eu sou dessa época também. Totalmente Nós somos dependentes, cara. A ponto de que a gente sabe que Pra mim, inclusive, é um nosso problema. trabalho, os nossos trabalhos não serão os mesmos se a gente se desvincular disso. Não vai ser Principalmente, e provavelmente a gente vai morrer, inclusive. Morrer de fome. É, Porque você não tem o mesmo alcance, não tem como você brigar com paridade de armas com qualquer outro concorrente seu. Não tem. E eu não acho que tem que. Eu não acho que tem que também. Eu só acho que, assim... Você deve ter acompanhado a sabatina do Zuckerberg no Senado, quando ele foi lá e tal. E aí, cara, ele teve... as perguntas que os caras faziam pra ele, cara, eram ridículas. Ridículo. Você vê a distância de quem tá fazendo a lei para o problema que ele tá tentando resolver com essa lei, cara. Ele tá, não... Era coisa tipo assim... Tanto é que nas respostas dele, ele nem mesmo se sabia. demonstrava incrédulo. ele Ele falava, cara, eu não tô acreditando que vocês estão me perguntando isso. Me tiraram da cripta que eu tava. Porra. E trouxeram aqui para falar uma coisa que, cara, como fazer login no Facebook. Tipo umas coisas que... Você tem que ter políticas Ridículo. de mecanismos de controle para quando um usuário ofende o outro. Pô, isso aqui já tô resolvendo já tá aplicado. Então, Não é esse o BO que vai ferrar minha companhia hoje. Não é então esse para o BO. mim, o grande ponto pro futuro próximo... Tem o futuro que a gente falou ali de muito multivídeo, de uma coisa louca. Isso aí já é mais distante. Né? Não dá pra... Mas o futuro próximo... que a gente tem que levar em consideração, e eu já falei com palestra, enfim, com operadores do direito, que o direito ele tende a ser mecanizado. Uhum. O direito operacional. Tende a ser, porque se você consegue Cara, fazer arte... Você me permite ressignificar o que você está falando? Permito. Ele vai ser não o direito tradicional, o direito básico, ou seja, a questão de que era quase milenar de peticionamento. Essa vai ser automatizada, de fato. Não tem como não escapar disso. O que vai diferenciar o profissional de direito daqui para frente? Capacidade analítica. Não vejo nada diferente disso. E a aplicação tecnológica. Sabe por que eu acho que nem isso? Porque, cara, se você consegue gerar arte, que para mim era a última barreira, fronteira, com inteligência artificial, você consegue gerar decisões judiciais. Tá falando do Lensa, né? Do Lensa. Cara, tem o Canva, hoje em dia, você escreve lá bicicleta na chuva, isso aqui. Ele faz busca. a imagem. Ele cria uma imagem da forma como você descreveu. Uhum. Ainda tá bizarro, estamos no começo, vai melhorar. O Lensa não conseguiu fazer a mão de ninguém, não sei se você reparou. Verdade. Todas as mãos estão cagadas, tem dedo assim saindo. Desenho meio zoado, né? Mas beleza, é começo. Tem até aquela frase muito boa do filme Eu, Robô, que pra mim é a melhor cena ever, assim. Tipo, tem o Will Smith discutindo com o robô e o Smith discute, ele é agressivo com a galera, né? E aí ele tá discutindo e ele fala assim, cala a boca, você é um robô. Você consegue fazer uma sinfonia? Você consegue fazer uma obra de arte? E o robô fala, ué, você consegue? Que, tipo, não é do indivíduo. Claro que aquilo vai ser construído
por milênios até chegar num indivíduo que vai eclodir daquilo Claro. e vai executar. Mas é toda uma inteligência artificial, não, uma inteligência humana que foi se tecendo ali por vários anos para chegar num indivíduo que conseguiu fazer isso. Mas e a capacidade analítica que envolve talento? Você acha que a máquina desenvolve? Eu acho que se ela consegue fazer arte, meu ponto é esse. Se ela consegue fazer arte, ela consegue fazer qualquer coisa. Quanto mais uma capacidade analítica em texto. É porque você realmente tocou num ponto importante, que é a questão da arte, né? A arte é quase que intrínseca do ser humano. Então, como que você vai É o que é mais a gente afastar? Aí quando você vê máquina ou inteligência artificial desenvolvendo algo assim, é como se eles estivessem roubando a nossa natureza, de certa forma. Eu concordo. E só que... esse é meu ponto. O direito, ele... isso não é agora. Isso não é daqui 10 anos. Não sei, 10. Não sei. É porque está indo muito rápido. Os saltos estão sendo muito grandes. Muito rápido. Mas, inclusive, a capacidade analítica, eu acho que entra nessa dança aí. E aí, a gente pode até chegar num momento onde a gente entenda que é melhor. Eu não quero ser julgado por um juiz humano que vai me julgar. E muitas vezes ele vai levar em conta critérios egocêntricos ou convicções pessoais que vão afastá-lo de uma decisão justa. Ou em conformidade com a lei. Entendi o que você está querendo dizer. Às vezes eu tenho um livro chama A Loucura dos Reis, é muito bom. Que é uma psicóloga que ela estuda vários reis e imperadores e ditadores, que eles tinham as patologias que eles tinham mesmo, as doenças mentais e tal que eles tinham. E aí ela vai falando, cara, em primeiro lugar, a gente acha que as grandes decisões, vamos entrar em guerra assim, assina aí. Ou então, não, vamos construir a muralha da China, sei lá. A gente acha que essas grandes decisões da história foram tomadas com extrema cautela. Cara, às vezes era uma ressaca que o cara tava. Porra, olha o Taj Mahal. Que o cara era apaixonado, tipo, a história de amor. Mas isso ainda é grande. Às vezes é uma discussão entre dois reis ali no Peloponeso, onde um tava de ressaca, o outro tava fedido, e ele falou, cara, não aguento, eu vou... E isso gerou guerras que a gente estuda na história, não sei o quê. Beleza. Mas, enfim. Às vezes o juiz, eu tenho alguma feição para ele que lembra um cara que ele brigou na escola. E que automaticamente o cérebro dele vai fazer um mecanismo de rejeição ou vai trazer alguma coisa que vai ser negativa com relação à sua pessoa. Isso vai reverter significativamente numa decisão que possivelmente ele vai te dar. É óbvio que ele vai tomar a decisão melhor, né? Ele vai estudar o caso, ele foi treinado para aquilo, blá, blá, eu sei. Mas no fundo, a gente é gente. E a gente tem questões inconscientes. Às vezes eu tô com uma dor de barriga e eu preciso acabar logo aquilo. E isso prejudica a minha forma de pensar. Agora, a máquina não. E se eu tenho uma máquina que faz um cômputo analítico com toda a legislação do país, não de hoje, de que o país surgiu até hoje, se eu quiser, em minutos, eu tô num piloto automático aí que é mais seguro. Se eu tô no avião... Concordo. Pensa que você tá num dia merda, que você acordou mal, dormiu mal à noite e tal. Sua capacidade de pensar já é afetada. Então. Em compensação, você vai recorrer a uma máquina que vai te dar a resposta, às vezes, E ela vai dar uma resposta que é a mais justa, legalmente falando. Uhum. Que não vai ter nenhuma influência emocional. Concordo. Nesse aspecto faz sentido o que você tá falando. Faz sentido nesse sentido, mas também é perigoso. Também é perigoso. Porque às vezes eu preciso do emocional. Ou às vezes você precisa que tenha uma capacidade que seja não somente legalista, mas que traga... mas não é nem o legalista, A e B da C. Isso aí a gente já sabe que está sendo vencida essa barreira. A inteligência artificial ela vai juntar tudo. Uhum. Ela vai pegar ali... É igual ela criar uma imagem. Né? Ela não vai reproduzir exatamente a tua imagem, mas ela pegou a tua imagem com um monte de outras, saiu uma coisa ali. Que é baseado em tudo e tal. Isso vai convergir para algo, né? E eu acho isso meio bizarro. Arriscado. É arriscado, mas eu também acho meio inevitável. Então, e aí a gente se vê meio que numa contradição, né? Porque a gente vai se submeter a isso, ou a gente vai entender que isso vai fazer parte do nosso processo evolutivo e de alguma forma eu vou tentar me integrar e fazer parte disso também.
Em que sentido? Eu vejo que as grandes empresas hoje são empresas de tecnologia que fornecem produtos ou serviços que agregam na sociedade. Certo. Eu não vejo um caminho diferente para a advocacia, cara. Não vejo. Eu acho que a advocacia, para ser uma profissão que continue existindo, ela tem que ser uma empresa de tecnologia, ou seja, ela tem que ter tecnologia aplicada no seu dia a dia, para reverter em algo em prol da sociedade. Que sejam decisões mais justas, que sejam aplicabilidades de negociações mais eficazes, enfim. Entende? Você concorda com o que eu estou falando? Concordo. E eu acho que é um caminho também. Mas ainda assim, eu acho que há uma... Isso que você está falando, eu concordo para daqui a 5 anos. Sim. Passou daí, já não sei. Já não sei. Eu acho que as mudanças vão ser... essa distância que a gente está falando e que a gente já está atrasado nessa conversa, porque isso devia estar sendo discutido antes. A gente devia ter observado que o salto está... Eu não sei se tem alguém discutindo isso no Brasil hoje. Exato. Como a gente vai adaptar, ou como a gente... Não é nem adaptar, como eu vou construir uma nova estrutura de pensamento jurídico em todo o corpo jurídico. Porque isso tem que estar na faculdade, isso tem que estar no legislativo, isso tem que estar... Tudo, cara. Porque é um novo direito, tem que existir. Aí ou a gente faz uma reestruturação desde a educação básica, né? Passando a integrar noções jurídicas. Não tem noção jurídica na educação básica, cara. Na minha opinião, cara, noção jurídica. Economia. Fundamentos de economia. Nutrição. Não sabe comer. Exato. Muda tudo. Cara, essas são coisas que são essenciais para qualquer ser humano. E a gente deixa de falar isso na educação básica. Uma sociedade que é foda, se né? alimenta bem... Chega a ser doloroso isso pra mim, cara, de verdade. Não tem sentido, cara, a gente não ter noções básicas de... Mas assim, a gente tem... Não, a gente não tem, não. Tem noção básica, mas também você não tem privada na escola, né? Então, assim, a discussão no Brasil... Ela vai muito além, né, cara? Tem questões estruturais, questões sistêmicas. E outra, a gente está falando de uma construção de educação para um mundo onde o que vai se sobressair de qualquer forma é tua capacidade inventiva. É tua capacidade criativa. Quando eu falo criativa, eu não estou falando de oficina de garrafa PET. Não, eu entendo. Né? Estou falando de capacidade de desenvolver, de criar e de ter essa sensibilidade adaptativa às coisas todas que estão mudando a todo momento. E com base nisso que você está falando, eu sempre digo, cara, o Brasil é um celeiro de gênios. Só que como que a gente faz com que esse gênio seja reconhecido ou principalmente tenha a sua valorização devida? Eu sei como não faz. Isso tá claro, né? É você investir em escola militar, por exemplo. Exato. Isso é contra... Não. É um caminho de ensino. É um caminho de ensino, é uma corrente. Só que como você vai fazer com que o ser humano pense além se você não incentiva ele para isso? Você incentiva o contrário, na verdade. Você está incentivando a pessoa a obedecer regra, subserviência, hierarquia. São valores também. São valores também. Mas não são os valores que vão ser requeridos no futuro. É o oposto disso. E cada vez mais a gente está vendo isso ao redor do mundo, cara. É centralizador. Claro, tem países que, como a gente falou, que ainda estão numa corrente que precisa ser quebrada, né? Que estão muito retrocedentes. Então, mas o mundo, como a sua grande maioria, está caminhando para o viés que a gente está conversando, né? E aí eu fico nessa, cara. Eu falo, o Brasil, ele é um país que tem tudo para ser... Quando a gente lançou o Marco Civil da internet... 2014. Quais outros países têm algo dessa... Aí é que tá, o Marco Civil da Internet foi uma legislação que foi marco, por isso que ele tem esse nome, no mundo todo. Porque até então não existia uma legislação que trazia a previsibilidade de responsabilidade dos provedores de conteúdo e de aplicação. Então isso é estudado no mundo inteiro. Estudado no mundo inteiro. O Marco Civil, cara, ele tem uma origem do direito alemão, tal, tem muita coisa que é importada dali. Ele já tem um estudo da GDPR, mas... responsabilidade em si foi o primeiro que instituiu. Então, e eu acho justo o Brasil ser o puxa-fila. Eu acho também. Nessa questão do jurídico, ou qualquer coisa para o digital. Porque a gente, embora tenha um país com pouca infraestrutura, com pouco acesso, a gente é um país que usa muito a internet.
A ponto de que a proteção de dados foi incluída no rol dos direitos e garantias fundamentais. A gente está falando disso, né? Então, a nossa Constituição é modelo de estudo no mundo inteiro, cara. Constituição cidadã, ela é modelo de estudo no Brasil inteiro. E ela é uma Constituição que consegue equilibrar muito bem questões individuais com questões coletivas. Eu acho que a sua redação em si é quase que indefectível. De verdade. A questão nunca foi o corpo da lei. Texto. Né? Nunca foi o texto. Mas a sua aplicabilidade. E isso eu acho que não só com a Constituição, mas com todas as leis esparsas que a gente tem por aí. O problema não são as leis. O problema é como que isso está se aplicando. Como que isso está sendo revertido para a sociedade ou não revertido para a sociedade. Quando eu estudava, era o exemplo que os professores davam, o direito gaúcho, como sendo o mais disruptivo, progressista, disruptivo do Brasil. A gente ainda pode considerar isso? Existe algum lugar no Brasil onde o direito está sendo mais progressista? Ou o Brasil, como um todo, retrocedeu? Não, existe sim. O Rio Grande do Sul continua sendo uma das searas mais progressistas, mas eu vejo esse movimento em Minas Gerais também. Em, por exemplo, cidades como Uberlândia, Belo Horizonte, a gente tem algumas decisões ali que viraram jurisprudência, que tendem a ser no sentido comum agora. O próprio STJ tende a se posicionar da mesma forma, o STF daqui a alguns anos vai se posicionar da mesma forma. Onde eu vi mais coisas legais, Fortaleza, Ceará, tem coisa bacana saindo. Legal. Então tem regiões que a gente vê ainda um movimento mais progressista. São Paulo sempre vai ser celeiro de tradicionalismo, né? Na questão jurídica da coisa. Então é muito... Cara, eu pelo menos tenho essa dificuldade na prática, de ver um juiz se preocupar em entender um conceito tecnológico, um conceito que seja da sua realidade um pouco mais prática da coisa, né? É muito intangível, parece, para o juiz, sabe? Tipo, você tenta mostrar como é que é uma responsabilidade civil, o que é um provedor de conexão. Parece que eu sempre tenho que citar a lei, explicar a lei, e mesmo assim não é garantia de que ele vai entender da forma como a lei pede que ele entenda, entende? Então é uma dificuldade muito grande. Você tem notado no teu dia a dia mais demanda para legislação digital ou para você atuar nessa área? Ou... Cara, mais demanda legislativa não. Não, mais clientes surgindo. Mas sim, clientes com necessidades digitais cada vez mais, cara. Agora a gente está com um portfólio de startups bacana na nossa base, que tem alguns modelos que a gente aposta bastante, né? A gente não só quer estruturar a empresa, a gente quer acreditar que aquele modelo vai dar certo. Legal. E fazer o cara ter mecanismos jurídicos seguros para que isso aconteça. Então, assim... Você focou em startup. Em startup, mas a gente também pega negócios de origem mais tradicional, tentando aplicar o quê? Melhorias tecnológicas. Então, às vezes, empresas de ramo tradicional, empresas de núcleo familiar que precisa romper uma barreira ou elas morrem. Essas empresas são nosso público-alvo também. Por quê? Às vezes você vai aplicar uma automação específica num setor específico e vai surtir todo o efeito que ela precisava para fazer o bonde sair do lugar e andar. Entendeu? Então, é um dos focos que a gente atua hoje. Legal, legal. E nessas startups que você tem, não são low-techs ou... são startups de qualquer ramo, né? De qualquer ramo. Do direito. A FBA tende a se tornar uma low-tech. Tá. Pelo caminho que a gente está caminhando, mas é lógico. Hoje, até pela questão de limitações da OAB, a gente vai separar as coisas. Né? Então, a partir do momento em que a gente tiver a formatação do que a gente espera, é uma outra empresa, é um outro CNPJ que nasce dali. Legal. Isso já está em desenvolvimento, já está em fase avançada. A gente espera que em 2023 a gente já comece a rodar o MVP. Então, é isso. Fique esperto. Porque é o que eu falo, o concorrente do futuro teu não é uma empresa que hoje está fazendo sucesso. É um moleque de 11 anos que está no quarto agora desenvolvendo alguma coisa. Com certeza. Cara. Que vai quebrar todas as nossas patas para uma nova realidade. E às vezes com um olhar tão simples... Né, com uma coisa... Eu falo, as grandes mudanças... Mulher tão simples, uma capacidade de desenvolver software. Porra, isso aí também não é tão simples. Não é tão simples. Mas assim, eu falo, a ideia central dele, às vezes vai ser tipo, cara, isso aqui nenhum advogado tá fazendo. E a gente às vezes não vai conseguir enxergar porque a gente tá imerso ali. Então você porque a gente tem outro ritmo de pensamento. Outro ritmo. E é assim, né? É assim que funciona. Mas é isso, é esse olhar que vocês têm... de desenvolver, de pensar, o direito vai ser outro, né? E vai ser outro, a legislação vai ser outra.
Eu acho que vai chegar num ponto que a analogia não vai servir mais sozinha. Porque o distanciamento está sendo muito grande. Muito. Mesmo a analogia vai perder a sua capacidade de fazer o link. Vai ficar sem nexo causal. Sem nexo causal. Aí, ó, tá vendo? Usei o juridiquês. Ótimo. Agora eu queria, pra gente finalizar, te pedir 2 coisas que eu peço para todo mundo. Fechou. Primeiro, eu quero uma previsão. Entre pessoas que estudam futuro, futurismo aplicado, future thinking, se você falar isso, eles te batem. Então, assim, eu sei que eles odeiam falar em previsão. Tá. Mas é uma brincadeira. Perfeito. Então, eu quero uma previsão mesmo. É uma previsão sua, salamaleco aí, pra gente pensar pode ser pro ano que vem, ou aí, se não for ano que vem, eu quero que você me dê uma data, qualquer outra. E fala assim, não, eu acho que vai dentro do nosso papo aqui. Não, uma só. Uma só. Porque depois eu vou te cobrar. Você vai me cobrar? Se for 2080 é difícil, mas se for o ano que vem é mais fácil. Não, beleza. Então, pro ano que vem, eu acredito que boa parte dos tribunais de justiça, como a gente conhece hoje, não existirão mais. No ano que vem? No ano que vem. Não é que eles vão fechar as portas, mas que o modelo como eles operam hoje vai deixar de existir. Já no ano que vem? Já no ano que vem. Sério? Eu espero que sim, de coração, cara. E eu tô vendo algumas coisas caminharem para esse sentido. Numa transformação. Pode me cobrar. Tá. No Brasil? No Brasil. Tão rápido? Tão rápido. Pelo menos assim, do que depender de mim, vai ser assim. Mas assim, tribunais de justiça que vão sofrer uma transformação... Uma ruptura sistêmica. Então é social também, né? Social também. Então não sei se eu gostei muito da tua previsão. Por quê? Porque rupturas sociais, quando são rápidas, assim, tendem a ser bem dolorosas. Ou tendem a ser drásticas, né? No sentido de algumas cagadas acontecerem. Isso. E no geral acontece. Então, assim, eu acredito que vai ter um movimento aí de transformação, enfim, mas não sei se... Bom, tua previsão. E segundo, eu quero uma indicação. Me indica aí uma série, um filme, um prato. Me indica alguma coisa para eu ir atrás. Cara, eu indico que você e quem estiver assistindo a gente assistam Som Alto. Som Alto. No Netflix. Eu não sei o nome em inglês da série porque meu Netflix, meu irmão usa também, apareceu Som Alto. Mas ele conta a história do Spotify. Legal. Mas é um documentário? É um documentário. É uma minissérie, na verdade, Como? né? Playlist. É uma minissérie, na verdade. Chama Som Alto. Tá. Animal, cara. Mas é tipo documentário que aí senta uma pessoa em frente à câmera? Não. Bom, eu estive lá. É uma minissérie, na verdade. É uma minissérie. Tá. Eles retratam o criador do Spotify desde a fase de ideação, ou seja, quando ele teve a sua ideia central, até o desenvolvimento dela. Só que o que eu achei brilhante, eles abordam os segmentos da empresa. Então, ele vai falar um episódio só do jurídico, vai falar um episódio só do comercial, um episódio só do marketing, um episódio só do produto. Eu achei muito foda a forma como eles formataram. E assim, fica claro a importância que cada nicho tem dentro de uma organização empresarial. Então, eu achei assim a série do ano pra mim, que mais me impactou. Vou assistir. Sério mesmo. Eu vou aproveitar, vou pegar uma carona e vou indicar uma série que chama We Crash. Que eu acho que tá no Apple TV. Mas aí também tá no giveyourjumps.com, que você se vira e você consegue assistir. E aí... Não vai desmonetizar essa fala não, né? Não. Desmonetizar? Tô zoando. A Apple? Não, tô zoando, velho. Não. Achei que você tava falando que o a vídeo. Apple... o vídeo? Pode ser, mas não tá monetizando. Primeiro precisa monetizar. Depois a gente desmonetiza. Pode crer. Mas ela fala a história do WeWork. E para mim o que é legal dessa série é mostrar também o quão bizarro é esse mundo todo, até ontem, de startups que cresceram em cima de castelos de areia que, cara, o que você tem? Nada. Né? Um negócio num break-even. Nossa, eu vi esse termo. Ele não chega no break-even, ele não se paga, você tá
recebendo investimento em cima de investimento, investidor, entrando no investidor, mas no fim das contas não tem dinheiro entrando. Sabe? Tipo uma coisa muito louca. O próprio Netflix. Não fatura, né? Não fatura. O dinheiro que vem do investidor. O dinheiro desse investidor vem de outro investidor. E assim, aí vai num ciclo sem fim. Não é nem ciclo, né? Porque não volta pro cara. Numa reta sem fim, onde uma hora faltou alguém, a criança que aponta e fala, o rei tá pelado, cara. Animal. E aí aconteceu isso, a WeWork quebrou, né? Porque era um cara muito... Enfim, essa série é muito boa. Ela só não é tão boa porque ela é com aquele ator que eu esqueci o nome, que fez... Jared Leto. Sim. Eu acho ele péssimo. De atuação questionável. É péssimo mesmo. Pior Coringa de todos os tempos. Não, ele é ruim. E eu atuo melhor que ele. Mentira. Mas é boa, a série é boa. O Coringa com lentes no dente, né, mano? Não, ficou meio esquisitão aquilo lá. Coringa do Condizila, tá ligado? Não rolou. Mas vai na mesma pegada e é uma excelente série. Você fica, cara, que doentio que é. E que foi muita coisa. Hoje a startup, o ecossistema todo tá com outra cabeça. Outra cabeça. Até mesmo para receber investimento. Né? A gente vê... tem que existir coisa real ali, né? Tem que existir solidez. Porque antes era muito, não, mas vai que vai, não sei o quê. Aí essas conversas, não, porque fulano, a Netflix tem bilhões e não tem não sei o quê. O Uber tem trilhões e não tem não sei o quê. Cara, foda-se. Eu quero saber cadê o meu. Exato. E onde é que tá entrando e não sei o quê. Bom, então, para encerrar, gostaria de... Você quer deixar alguma mensagem? Quer falar alguma... Cara, quero agradecer você, pessoal da Zite, pelo convite. Agradecer o pessoal da Avocado também. Valeu, Fernandão. Valeu, Vitão. Valeu, Gabi, por terem recebido a gente aqui no estúdio, né? E todo mundo que está assistindo, eu espero de verdade que vocês pensem o futuro sempre de uma forma diferente. Tentem levar o que a gente falou aqui não como regra, importante falar isso, né? Mas como inspiração de alguma forma, se a gente chamou a atenção de alguma forma. E entre em contato com a gente também, pô. Chama a gente no WhatsApp, chama a gente no Instagram, porque a gente gosta de trocar ideia sobre isso, né, Augusto? A gente curte pra caramba falar. E, mano, última coisa que eu gostaria de falar é que em 2023 também, previsto para março, vai sair o meu livro, A Tangibilidade dos Bens Intangíveis. Eu tô falando um pouquinho sobre como que a gente consegue enxergar melhor essa questão da propriedade intelectual e o quão é importante isso pro mundo daqui para frente. Então eu vou esquecer a sua indicação de série e vou ter como indicação de livro o teu livro. Pô, vai sair cara. Em março. 2023. Pô, tá aí. Vai já. Piscou é março. Fase de revisão final já. Caralho, que legal. Eu tô terminando animado, mas ainda não tô nessa fase ainda. Eu tô na fase de escrever ainda, terminando. Pô, que animal. Mas é outra... Aí é loucura. Outra pegada. É viagem. Mas, cara, que legal. Um tema ultra interessante, ultra importante. E coloca na Amazon, coloca em tudo. Vamos usar essas tecnologias. Vou disponibilizar em vários formatos, cara. Vai ser bem interessante. Depois a gente vai fazer um evento também de lançamento. Quero que você e o pessoal aí estejam presentes também. Vamos. Todo mundo da Zite a gente vai chamar pra lá. Fechou. Beleza? Obrigadão, gente. Obrigado você. Valeu, pessoal. Pessoal, queria agradecer a todo mundo que assistiu esse episódio. Mais uma vez, em nome da Zite, né? Esse episódio, o Zitecast, ele é da comunidade da Zite. Então, assim, se vocês tiverem também indicação, eu queria falar sobre esse assunto, queria trazer esse tema, queria ouvir sobre isso, cara, escreve nos comentários, curte, claro, essa parte toda que tem que falar, né? Curte, compartilha, ativa o sininho, ativa o que deve se ativar, você ativa. E vamos trocar ideia, vamos conversar, porque o futuro ele é uma sala de porta aberta. Então, senta na mesa aqui com a gente também, tá bom? Brigadão e até o próximo.